sempre com você. Unitis FM. Estamos de volta com a cultura em movimento. Cultura em movimento. Conexão Unitins. Olá, estamos de volta em Palmas, são 19h07. E agora vamos receber aqui no Vozes da Cidade o professor Rubens Martins. Ele que é estudioso da literatura tocantinense, ele é crítico literário e também professor. Rubens é doutor em letras, ensino de língua e literatura e desenvolve pesquisa com ênfase na literatura produzida no Tocantins. Tem experiência em leitura e prática de produção textual, letramento literário, literatura tocantinense, dentre outras disciplinas. Professor da Unitins e da Rede Estadual de Ensino. Professor Rubens, muito obrigado por aceitar o nosso convite para vir aqui prestar uma homenagem à poesia. Obrigado mesmo, boa noite. A voz das cidades. A voz das cidades. Tá certo, boa noite, professor Rubens, que prazer enorme recebê-lo aqui. Boa noite, Rui, é uma satisfação participar desse momento, em uma data em que a gente faz aí a confluência, né, da poesia e dos grandes escritores, né, a exemplo aí de Carlos Drummond, que hoje comemora-se o nascimento dele, mas sobretudo para a gente falar dessa poesia aqui no estado do Tocantins também. Temos uma produção que a gente já poderia dizer que já consegue projetar a identidade do estado, ou seja, já é um trabalho literário que mostra que tem uma literatura tocantinense? Olha, eu comecei a pesquisar a literatura aqui no estado do Tocantins lá em 2010, quando eu fiz o mestrado. E de lá para cá tenho me identificado com essa produção literária, a ponto de eu verbalizar todo dia, chamá-la de literatura tocantinense. Sim. Mas aí vem a pergunta, e então o que é essa literatura tocantinense? É uma literatura que fala do Tocantins, de seus aspectos culturais, históricos, geográficos, turísticos, suas danças, comidas típicas, dentre outras coisas? É também. Mas seria também uma literatura produzida aqui no Tocantins e que não fale nada disso que eu mencionei? Sim. Também, né? É naquela linguagem que o professor José Manuel, da UFNT, lá de Araguaína, diz, ele chama de manifestação literária no Tocantins. Exatamente no sentido de a gente perceber que há uma produção que está sendo surgida. E esse surgimento potencializa que a gente possa utilizar essa literatura nos trabalhos pedagógicos, em sala de aula. E não apenas se servir, que hoje é Carlos Drummond, né? E não se servir de Carlos Drummond apenas, mas de servir da Gislene, que acabou de sair aqui da entrevista, né? E de tantos outros escritores que existem no estado do Tocantins. Então, literatura tocantinense é, na verdade, esse conjunto de obras que são produzidas aqui no estado do Tocantins e que, de certo modo, a gente identifica como uma produção que, ora, apresenta aspectos do estado, ora, embora não apresente aspecto do estado, mas apresente esse cidadão, escritor que está produzindo aqui no estado do Tocantins e que, com certeza, tem aí uma produção que pode ser utilizada nos estudos desde a educação básica, passando pela educação superior, no sentido de graduação e, por que não, nas pesquisas de mestrado, de doutorado e de produções científicas em artigos, em livros, que é o que a gente tem feito ultimamente. Bacana, professor. E está aqui também, já em nossos estúdios, Luana Bogo, ela que é a nova revelação da música tocantinense e que está fazendo um trabalho justamente de musicar poemas que foram publicados pelo professor Fidêncio Bogo, que vem a ser o seu avô. Boa noite, Luana, que prazer enorme tê-la aqui. Estou muito feliz pelo convite, né? Eu falo sempre que a poesia foi minha primeira grande paixão, né? Inspirada pelo meu avô, então é muito bom participar desse momento, poder falar um pouco sobre essa congruência, né? A música e a poesia, como elas se completam, como elas podem se unir,
Você já nasceu com esse clima aí em casa, né? Já. Eu Já nasci é bem do vendo meu berço vô. mesmo. Vendo meu vô, sempre escrevendo. Eu lembro que quando eu era muito criança, eu escrevia poeminhas, assim, às vezes num guardanapo, qualquer coisa, e levava pro meu vô corrigir pra mim. Falava assim, que vô, tá bom? Aí ele falava assim, olha, tá bom, mas pode melhorar, né? Sempre aquele incentivo. Então, desde pequena, eu cresci vendo por causa do meu avô, por causa da minha mãe, que sempre tiveram essa ligação muito grande com a poesia, com a arte. Sempre tive esse contato. Então, só privilégios, né? Tá bom, e como é que surgiu o trabalho, né, de você transformar os poemas, né, do professor Fidêncio Bogo em música? Então, foi alguns anos após meu avô falecer, né? Eu nem trabalhava com música ainda quando ele faleceu. Alguns anos depois comecei a trabalhar com música e já com o meu trabalho autoral. E surgiu um evento da Academia Tocantinense de Letras, se eu não me engano, da Palmense. E aí eles falaram assim, olha, a gente quer que a família participe, né? Que a família traga alguma coisa, alguma homenagem pro Fidêncio. Lá no Espaço Cultural foi. E aí minha mãe pegou e falou assim, Luana, a gente precisa fazer alguma coisa. Tá contigo, tá na tua mão. Você é a artista da casa, então se vira. Aí ela buscou alguns poemas, né? Eu falei mais ou menos o tipo de poema com o qual eu me identifico, melodias que eu gosto de construir. Ela fez um compilado ali, a gente escolheu juntas, né? A gente chegou em 2 músicas para esse momento. Produzi lá junto com o Alexandre, que era meu produtor na época, né? E o Igor, meu parceiro. A gente sentou, fez essa música para esse momento. Perfeito. Nesse momento que aconteceu tudo isso, o Cabral tava lá, né? E ele falou, amei, adorei, eu quero que esteja no meu projeto. Era um projeto que já estava rolando do Espaço Cultural, da Fundação Cultural, na verdade, no edital, que era Operários das Letras, Artistas do Canto. Que era justamente toda uma coletânea com vários cantores da cidade, intérpretes. Tinha Keila Lippe, tem Lucimar, tem J. Bulhões, né? Que foi um grande intérprete aqui do Tocantins. Tinha essa galera e ele me chamou para fazer parte com essas músicas. Aí fui lá com o Lucimar, a gente produziu. Foi lindo, foi um momento incrível e que gerou esse material que está disponível ali no YouTube, no Spotify. Foi minha primeira gravação em estúdio, eu nunca tinha gravado em estúdio. Então foi só alegria, assim. Você trouxe uma música aí pra gente ouvir, né? Que é desse trabalho, Trouxe, né? trouxe Qual que é a música? Olha, acho que a gente pode começar com a minha preferida, que é O Mundo num Beijo. É do poema do meu avô, é a minha preferidinha. Carol Simar, nós temos aí preparado para colocar? Tá na ponta da agulha. E nós temos também a participação da nossa ouvinte, a Ana Rosa Galvão. Mandou um áudio pra gente aqui. Bacana, vamos ouvir. Parabéns ao programa. Nossa, hoje está maravilhoso. Amo poesia. Sou professora também. Amei. E eu trabalhei bastante lá na escola de Che Guevara, no município de Moinhos do Carmo. Lá tem o Sarau da Poesia, muito bom. E o primeiro do 8º ao 9º ano escreve poesia. Todo ano tem um livro. Muito lindas poesias. Um abraço a vocês. Bacana, professora Ana Rosa Galvão. Bacana, e poetisa, né? Bacana. Muito obrigado aí pela sua audiência. Vamos à música, né? É O Mundo num Beijo. Eu sempre toco no meu programa de choro. Quem me dera ter as horas como escravas serviçais para estar sempre ao teu lado, sem futuro, sem passado, sem às vezes, sem jamais. Se 1 metro do tempo fosse, não o antes e o depois, mas os quentes beijos dados quando vamos abraçados pelo mundo, só nós dois. Há mais vida no momento fugacíssimo de amor que na luz das madrugadas, que nas noites estreladas, que nas tintas do sol pôr. Que me importa tempo e espaço, se contigo posso estar. Embora dono de tudo, seria como um surdo mudo se não pudesse te amar.
do mundo, porque tu és dona de mim. Veja as luzes, veja as cores, solva as vozes e os odores nos teus lábios de carmim. Há mais vida no momento fugacíssimo de amor, que na luz das madrugadas, que nas noites estreladas, que nas tintas do sol pôr. Tempo e espaço, se contigo posso estar, embora dono de tudo, seria como um surdo mudo se não pudesse te amar. Mas eu sou dono do mundo, porque tu és dona de mim. Vejo as luzes, vejo as cores, solvo as vozes e os odores nos teus lábios de carmim. Há mais vida no momento fugacíssimo de amor, que na luz das madrugadas, que nas noites estreladas, que nas tintas do sol pôr. Cultura em movimento. Conexão Unitins. Bacana, estamos de volta aí depois dessa belíssima música, né? Da Luana Bogo. E é já o produto, né? Do trabalho que ela está fazendo aí de música aos poemas do professor Fidêncio Bogo, que deixou uma obra fantástica, né? Um dos professores pioneiros, né? E que o Tocantins deve muito, sobretudo na área da educação. Agora, a gente conhecendo o lado, né, poético e musical. Professor Rubens, eu gostaria de perguntar para o senhor sobre, o senhor estava falando da importância, né, de todo esse trabalho, no contexto da educação, né, que permitir que tenha obras que possam servir para reflexão em sala de aula a partir da própria realidade que a gente vive, né? Como é que é a inserção disso na universidade, que é o lugar que o senhor atua? Primeiro eu quero contextualizar da seguinte maneira, Rui, dizer assim, que hoje a educação básica, a Secretaria de Educação do Estado do Tocantins, tem um documento que norteia todo o fazer pedagógico. Esse documento é chamado de Documento Curricular do Estado do Tocantins, que vai do ensino fundamental ao ensino médio. Nesse documento consta que as escolas, os professores, precisam trabalhar, estudar, analisar a produção literária do Tocantins, valorizar essa produção literária regional. Então, já que isso é uma necessidade que as escolas precisam trabalhar, eu fiquei me perguntando, será que as escolas conhecem a produção literária do Tocantins? Será que as escolas, os professores, os alunos conhecem os escritores? Então, por esse motivo, eu iniciei uma grande pesquisa, já faz um tempo que estou desenvolvendo essa pesquisa, exatamente para, de certo modo, contribuir com essa difusão, permitir que os escritores de cada um dos 139 municípios sejam conhecidos. Então, essa pesquisa tem possibilitado já a construção de um site que é chamado literaturatocantinense.com.br. Certo. Neste site eu estou organizando os nomes de cada escritor de cada município. Então vem uma pequena biografia do escritor e vem as suas obras. Então, nesse site, para você que é escritor, que está nos ouvindo e quer que o seu nome apareça lá, tem um link chamado Minha Produção. Então, se você é escritor, clica nesse link e manda as informações de sua produção, que logo, logo você estará no site e automaticamente isso estará sendo conhecido pelas escolas, assim como apregoa a SEDUC. Na universidade, eu tenho feito também um trabalho enquanto professor na graduação e também enquanto orientador de projetos de PIBIX, que são projetos de extensão, que tem bolsistas, alunos bolsistas, e PIBIC,
Rui, por falar em PIBIC, eu estou muito orgulhoso que um desses projetos e que nós analisamos, Luana, sabe o quê? O conto Nós Mudemos. E esse conto foi premiado agora na jornada científica no primeiro lugar. E ele é de quem? Professor Fidêncio Borgo, saudoso, né? Fidêncio Borgo. Maravilhoso. Então, esse trabalho rendeu essa premiação e, além disso, tenho orientado outros trabalhos. Tenho feito cursos de extensão, pesquisas minhas enquanto pesquisador, institucionalizando projetos. Então, o resultado disso tem acontecido por meio da publicação de capítulos de livros e agora, recentemente, agora no Dia Nacional da Língua Portuguesa, né? No dia 29 agora, publicamos mais um livro e este traz toda a ambientação do estado do Tocantins. Neste, talvez a gente pudesse dizer, isso é literatura tocantinense, porque cada conto, cada crônica e cada poesia que estão nele são ambientados no estado do Tocantins. E eu convido vocês para a leitura, né? Tá lá no site da Unitins, lá onde tem editora. Mas se quiserem prestigiar o nosso site, que é desse projeto, também está lá no site, lá em e-books. Basta clicar e ter acesso a esse mais novo material, né? Da literatura tocantinense. Professor, gostaria que o senhor pudesse dar assim, fazer uma... falar dos nomes, se for possível, o senhor lembra, os que estão nessa obra. Um panorama, né, dessa produção, até mesmo lembrando, se o senhor lembrar de nomes e de obras, né? Sim, para ficar bem evidente aqui, né, o nosso compromisso aqui em divulgar os nossos escritores e poetas. Sim. Nesse livro, né, que nós publicamos, a gente tem a participação de vários escritores do estado do Tocantins. Nós temos a participação do Francisco Neto, lá de Araguaína, do Leomar, do Getúlio. O Getúlio é lá de Babassulândia. Perfeito. Temos a participação do Alexandre Brito, que é lá de Araguaína. Temos a participação do professor Odi, que é daqui de Palmas. Da Gislene, que acabou de sair daqui. O Aloísio também tem um texto lá. Da Suzy Fernandes, de vários escritores aqui no estado do Tocantins. Então, esse livro vem trazer não apenas um texto meu, porque agora estou ousando também a escrever, além de pesquisar a literatura tocantinense, para dizer em que lugar ela está, né? Esses escritores estão. Eu também estou começando a escrever. Daqui um dia eu serei chamado de escritor no Tocantins. Professor, como é que é o critério? Eu sei que o senhor não participa disso, mas o senhor acompanha. É para indicação, para provas, para escolhas, né, de obras literárias do estado. E como é que o senhor avalia, né, as obras que são escolhidas, né, a repercussão que isso provoca, né, quer dizer, leva a um interesse maior pela produção e também em conhecer essas obras? Na verdade, eu nunca participei dessa indicação de obras para fazer parte dos vestibulares, por exemplo, como a própria UFT tem feito. Mas imagino que um dos principais motivos para a escolha dessas obras é exatamente para mostrar essa expressividade dessa produção literária. Você sabia que o livro do professor Fidêncio Borgo, O Coati e Outros Contos, foi um dos primeiros indicados para a seleção de vestibular da UFT? Então, e aí depois disso nós já tivemos tantos outros, né, aqui do estado do Tocantins. E sempre ressaltando que é uma produção com que a gente se identifica mais. E identifica nessa produção aspectos do próprio estado, né? Se a gente for ler o livro O Coati e Outros Contos, tem muita coisa histórica do estado do Tocantins, que às vezes não precisa nem a gente sair andando nas cidades. Lendo o livro, você conhece muitos aspectos do estado. Então, certamente esse é um dos motivos, né, para uma obra ser selecionada para esses vestibulares. Beleza. Luana, como é que foi a sua experiência com esse trabalho? O que mais que te chamou a atenção? Porque é uma obra vasta, né? E que, naturalmente, quando o professor Fidêncio produziu esse trabalho, eu nem imaginava, né? Em música, né? Como é que é esse encontro, né, com a música? O que você imagina que você conseguiu
passar a aproveitar da obra do seu avô? Então, meu avô, ele, além de escritor, ele era músico, né? Eu lembro do meu avô, ele tinha um teclado, tinha sanfona, meu avô tinha sanfona, tinha gaita, tinha teclado. Então, ele era uma pessoa musical. Eu sempre falo isso, meu avô era muito musical, muito animado. E a partir dessa experiência, eu acho que, pra mim, pessoalmente, foi muito importante pra me conectar com a obra do meu avô, né? Certo. Porque são escritas diferentes, são pessoas diferentes, com vivências diferentes, né? Gerações muito diferentes e poder me aproximar da escrita dele. Porque eu tinha lido, eu lia, né? Eu sempre via, assim, uma distância no estilo de escrita. Então, poder estar junto dele de alguma forma, me aproximar da obra dele, foi importante pra mim como neta. E como artista, né, a experiência de você pegar uma letra de outra pessoa e transformar em música é sempre um desafio, né? Porque a música, ela tem sentimento nas notas, no ritmo, em tudo. Então, você tem que entender o sentimento que a música tá passando, tentar fisgar esse sentimento. Por exemplo, O Mundo Num Beijo, né? É uma coisa muito romântica, né? Ele escreveu pra minha avó esse poema, inclusive. Descobri isso também. E então, tem uma carga ali muito romântica. Então, qual é o melhor estilo? Quais as melhores notas? Onde eu vou colocar a voz mais alta? O que eu vou usar de refrão? Eu tive que escolher um refrão, né? Era um poema. Então, qual vai ser o refrão? Onde que me pegou aqui que eu acho que tem o punch para ser o refrão? Então, para mim, como artista, foi importante me conectar com a obra de outro artista. Eu nunca tinha feito isso. Eu sempre peguei minhas músicas e transformei em meus poemas e transformei em música, ou já fazia já como música na cabeça, mas a experiência de você pegar a arte de outra pessoa e modificar totalmente, porque poesia é uma coisa, música é outra. Embora tenha uma sonoridade, não foi feita assim, pensando nessa sonoridade. Exato, né? Porque tem a métrica, a poesia tem suas características muito dela, né? Tô muito leiga falando assim, né? Conheço pouco, não sou uma grande estudiosa, né? Mas eu entendo a poesia como uma coisa diferente da música, né? Então, foi uma experiência que me trouxe um pouco me aproximou da poesia novamente, porque eu comecei com poesia, comecei escrevendo poesia, música veio muito depois da minha vida. Então, me aproximou dessa experiência da poesia e de me conectar com outro artista. Me trouxe esse desejo de continuar fazendo isso. Você teve que tirar alguma parte do poema, aproveitou todo, teve condições, como é que foi também essa escolha? Tudo, aproveitei tudo. Tudo, assim, é incrível, porque uma métrica, o ritmo da poesia, a poesia também, pra mim, ela vem com um ritmozinho, né? Então, foi muito fácil, porque era um poema muito bem estruturado. Eu peguei poemas que tinham uma estrutura onde eu poderia aproveitar também melhor. Na escolha dos poemas não foi só os temas pelos quais eu me interessei mais. Eu olhei também essa estrutura, né? O que eu posso aproveitar ao máximo. Então, eu peguei esses poemas que tinham esses conteúdos que daria para aproveitar. Então, eu não tirei nada. A única coisa que eu modifiquei foi escolher o refrão, né? Que eu tive que fazer essa escolha ali dentro. Bacana. Qual que é a próxima que a gente vai ouvir, o próximo trabalho? Isso depois do intervalo, não é isso, Acimar? Mas só pra gente anunciar pro nosso ouvinte aí qual que é a próxima música. Profissão de Fé. Bacana. Fala sobre ser poeta. Eu acho que casou muito com o programa de hoje. Beleza. Então, olha, depois do intervalo a gente vai ouvir Profissão de Fé com Luana Bogo.